E os cursos, seria bem melhor para ele. E os cursos da Nova Acrópole são todos gratuitos? O curso, ele tem um custo, porque é a partir daí que a Nova Acrópole financia suas atividades, a sua própria estrutura. Nós não temos prédios próprios, em grande parte são todos prédios alugados. A gente precisa manter esses custos e esses cursos são voltados, esses que são cobrados, que é o curso de filosofia, como também o curso de oratória pela Sociedade de Educadores Giordano Bruno, é para que a gente possa fazer a divulgação, que a gente possa manter a estrutura. E essa é a intenção. Não há objetivo de lucro, não há divisão de lucros e participações. São investimentos dentro dos nossos projetos sociais, que a gente também realiza. Aliás, aproveitar para agradecer a Nova Acrópole de Jacareí, foi reconhecida publicamente pela lei, a Lei de Utilidade Pública aqui em Jacareí. Isso foi em 2010. Em março de 2010, agradecer a todos. Vamos falar um pouquinho agora de poesia, porque você também é poeta, né? Inclusive você até me presenteou com o seu livro aqui, né? O Sons Diversos, né? Que tem até um trocadilho no nome, né? Sons Diversos. Como é que a poesia entra na sua vida? É também na adolescência junto com a filosofia ou é mais depois na vida adulta? Como eu disse, tive esse privilégio de ter uma mãe, minha mãe que gostava de poesia, gostava de declamar, gostava de escrever. Foi realmente fantástico e ela me introduziu nesse universo. E as minhas primeiras lembranças já vêm por aí. Eram as cantigas que ela gostava de fazer com que a gente dormisse com aquelas cantigas e depois as cantigas de roda. Foi realmente um ambiente que proporcionou esse caminho natural para a poesia. Eu sou muito grato por isso, porque a partir daí também comecei a investigar e ler uma série de autores que me ajudaram muito a entrar nesse universo literário. E assim como na filosofia você tem o Sócrates, na poesia você tem também uma referência? São várias. Na poesia, por gosto exemplo, muito de Cecília Meirelles, por falar de autores brasileiros. Gosto muito de Cruz e Souza e de autores internacionais como Khalil Gibran, Rumi, um autor mexicano que é Amado Nervo. Tem vários autores muito bons na linha poética. E o seu livro, ele foi, quando você resolveu publicar, você tinha já todas as poesias prontas? Você foi juntando ao longo dos anos? Como é que funcionou isso? Esse livro foi bem interessante. O meu mestre, como eu disse, o professor Michel Echenique, também gostava muito de poesias. E eu costumava, à medida que eu ia escrevendo, à medida que fui ingressando na filosofia, e gosto muito de mitologia, então é muito É que uma coisa vai ligando a outra. Vai ligando a outra. Eu como. fui escrevendo temas, e como os temas eram temas sobre os quais a gente conversava, eu mandava sempre para ele as poesias. Aí ele recebia e lia, e ele também foi me incentivando. Aí chegou um dado momento, depois de alguns anos, ele falou: poxa, mas a gente já tem um material para compor um livro. Mas eu não tinha intenção, eu escrevia pelo gosto mesmo, pela poesia, e porque eu queria passar para ele o que eu estava refletindo e escrevendo. E ele me incentivou muito a formatar como um livro. Então, quando chegou nesse livro, já estava tudo pronto. Foi só mesmo a questão de juntar reunir tudo, o material, porque o livro não é só de poesias, ele tem poesias e reflexões. A segunda parte do livro são frases curtas, de 1, 2 versos, rimados, onde eu procuro sintetizar algum ensinamento, algo que possa transmitir um conhecimento. E esse é o formato do livro, então, de poesias e reflexões. Nasceu daí, dessa
dessa inspiração e desse incentivo do mestre Michel Chenique. E as suas poesias são baseadas em temas, por exemplo, você escolhe a vida ou o dia a dia? O que você mais se detém para escrever uma poesia? Bom, como é próprio do filósofo, a gente reflete sobre vários temas, mas os temas relacionados com a vida, os temas relacionados com a mitologia, com a própria alma humana, os sentimentos profundos do ser humano, coisas que você possa ler e associar com algo no seu cotidiano, uma outra forma de ver as coisas. Eu imagino um poeta como esse que contempla uma ideia, contempla algo de uma forma diferenciada e quer fazer chegar à pessoa. Todos podem olhar uma árvore, um pôr do sol, mas o olhar de um poeta é diferente porque ele acaba vendo outras tonalidades, outros sons, outros ritmos, outras cores, e ele quer traduzir isso. Se fosse um músico, ele faria uma melodia, uma canção. Um poeta reveste essas ideias com as palavras. Você vai lançar, está planejando já lançar um próximo? Eu já estou formatando o livro. Também de poesias ou não? Mesmo formato de poesias e reflexões. Estou trabalhando também num livro que é de contos. Ah, é? Para investir nessa área também. Também vou entrar, já tem vários contos. Alguns deles, inclusive, eu editei na revista Esfinge. São contos curtos que trazem um conteúdo, algum ensinamento. Na verdade, eu estou traduzindo aí coisas que eu tenho aprendido. Quando você falou como relacionar isso com a vida. Nesses contos, eu vou colocando coisas assim, que eu aprendi na vida, que aprendi com o meu mestre, e agora eu transmito através da literatura. E é interessante, eu formatei como esses contos, eu chamo de Encontros com Sofia, que esse deve ser o título do livro, e é onde uma mestra chamada Sofia encontra o discípulo em algum lugar, ora no Egito, ora na Grécia, em Roma, diante de alguma estátua, de alguma imagem, algo significativo, e ali se dá algum ensinamento e alguma forma de aplicação disso para a vida. Tem alguma coisa a ver com o livro O Mundo de Sofia ou não? O nome apenas, porque Sofia é um termo grego que está relacionado à sabedoria, o próprio termo filosofia. Esse termo é interessante, ele foi atribuído a Pitágoras, porque em certo momento os discípulos de Pitágoras disseram: puxa, mestre, o senhor é um sábio. O sábio em grego seria sófos. E ele falou: não, eu não sou um sábio, eu sou aquele que ama a sabedoria. Eu sou um filos, que é amor, e sófos. O filosófos foi de onde derivou a palavra filosofia. Então, em relação ao título, o nome Sofia, sim, é a mesma base etimológica. E para a gente estar quase encerrando a nossa conversa, queria falar com você sobre o ceticismo das pessoas. Para você, esse é um sentimento fundamental? A pessoa sempre ter os questionamentos, sempre duvidar das coisas, é fundamental na sua visão? Dentro do que tenho aprendido na filosofia, eu vejo que a dúvida é um fator interessante quando a dúvida não se torna um muro, mas uma escada, ou uma ponte, como o próprio Sócrates, meu amigo de infância, me ensinava. Quando ele dizia sei que nada sei, ele estava mencionando as suas dúvidas. E não significa que ele não soubesse nada, significa que ele não sabia tudo. E a filosofia, então, é esse amor pela busca daquilo que você não sabe. Se você não tem dúvida, sequer reconhece o que domina e o que não domina, é muito difícil você se aperfeiçoar. É como um atleta que ele corre 100 metros em 10 segundos. Ele precisa saber qual é a marca dele, exatamente, onde está o seu limite. Só existe superação quando você encontra um limite.
Então, eu vejo a dúvida como uma maneira de você identificar uma limitação, só que a partir daí buscar um crescimento. Então, a filosofia permite que você encontre ferramentas que te auxiliam a superar essas limitações. E é uma alavanca, né, para um ser humano como para a humanidade como um todo. E para quem nunca leu filosofia, não sabe o que é, nunca entendeu, o que você recomendaria para o comecinho, para o básico, para a pessoa saber, para esse começo, para saber andar, começar esses passos? Primeiro, é importante que a pessoa olhe, antes de olhar algo fora, que ela olhe para si mesma, procure identificar as coisas que ela gosta, que ela procure encontrar um caminho vocacional. Isso já é filosofia. A filosofia não é apenas algo que vai inserir em você. Eu vou buscar um material para me inserir um conhecimento de fora para dentro. Os primeiros passos da filosofia são quando o ser humano começa a se auto-observar e encontrar tanto as suas qualidades quanto alguns defeitos. E a partir daí, encontrar autores que possam falar sobre isso. Você encontra às vezes filmes, bons livros. O que o meu mestre me orientava? Sempre leia os clássicos, aquelas histórias, aqueles contos, os mitos, histórias de heróis. Fala os dois que a pessoa pode começar. Ela pode ler a Odisseia, que fala da história de Ulisses, agora mesmo estava vendo aqui na biblioteca, Homero, e livros que tenham esse conteúdo, que falam de histórias sobre Hércules, sobre Aquiles. Recentemente você viu no cinema, né, Percy Jackson, que fala de temas mitológicos. Então esses temas volta e meia eles retornam. O próprio Harry Potter trata de muitos temas da Pedra Filosofal. São livros que estão com uma linguagem adaptada para o jovem, para o adolescente. Mas o que eu vejo que falta muitas vezes é a condição para interpretar isso, para ler de uma forma mais ampla. Por isso que o curso de filosofia, ele te permite ter uma gama de aproveitamento maior. Você consegue fazer uma leitura mais aprofundada. Mas nesses materiais que estão, dá para ter um contato interessante com a filosofia e até desenhos. Desenhos da Disney. Tudo está embutido ali, né? Exato. De uma forma um pouco disfarçada, mas está ali. Tem nos contos dos irmãos Grimm, tem nas fábulas de Esopo. São histórias que, inclusive, estão no imaginário das pessoas. Monteiro Lobato tem uma obra magnífica. E ali tem muito conteúdo filosófico. E só não é mais intensa essa relação justamente por essa falta de uma leitura mais aprofundada. Isso... Aí podemos dizer que está o trabalho da Nova Acrópole e o trabalho das escolas de filosofia de maneira clássica. Oferecer ferramentas, oferecer condições para que as pessoas possam se aprofundar nesses temas, fazer uma leitura mais ampla. E há trabalhos na Nova Acrópole voltados para a área infantil também. E você é uma pessoa religiosa? Todo filósofo é profundamente religioso. Entendendo a religiosidade como essa relação com o sagrado, com uma visão mística ou misteriosa, a relação com algo que tem a ver com as nossas origens. Isso é profundamente filosófico. Não houve uma cultura que você imagine onde a filosofia esteve presente. No Tibete, na Índia, na China, no Egito, na Grécia, Roma, enfim. Todas as culturas e todos os filósofos sempre falam dessa origem primeira, dessa união com o sagrado, desse caminho que, inclusive, está intimamente relacionado com o caminho do ser humano para dentro de si mesmo. Esse é o conhece-te a ti mesmo. Seria Deus isso aí? Há vários nomes que se aplica para
para essa divindade, Deus, o todo, o uno, o absoluto. Em várias culturas, o Tao, como dizia Lao Tse, são várias formas que os filósofos vão encontrando para tentar transmitir essa origem primeira, essa fonte. O próprio Einstein, que era um cientista, ele falava dessa relação com o mistério, com o sagrado, e que é daí que vem que pode surgir tanto a arte quanto a ciência. O mesmo a gente vê em Leonardo da Vinci, que é um grande mestre de filosofia e também era artista, também era... Se você fosse preencher uma ficha e tivesse escrito religião, você ia colocar o quê? Católico, agnóstico, o quê? As formas religiosas são diversas. Eu colocaria amor e sabedoria. Porque amor e sabedoria está presente em todas as religiões e em todos os seres humanos. Porque você vê que as pessoas às vezes se preocupam mais daquilo que vai alimentar o corpo do que aquilo que vai alimentar a alma. E como existem alimentos mais próprios para o corpo, mais saudáveis, existem coisas que alimentam a alma. E a alma se alimenta de amor e de sabedoria. E aí você vê filosofia, amor, que é philos, sabedoria, que é sophos. A sabedoria e a filosofia são formas de alimentar o corpo e a alma. Tá certo. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade e podem contar conosco na Nova Cro. Obrigado. Minha maneira de trabalhar sempre foi uma defesa muito forte. Os campeonatos que nós ganhamos aí nos últimos 2 anos foi através de defesa forte. Esse campeonato que nós acabamos de jogar, que nós não ganhamos nenhum jogo, que todo mundo falou, pô, foi um desastre, aconteceu várias coisas para que acontecesse isso. Porque se tivesse o cronograma, o planejamento da equipe tivesse sido cumprido à risca, da maneira que foi traçado, nada disso teria acontecido.